Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Eliane Torres e hoje nós vamos abordar, o tema tecidos, tá certo? Então, para iniciar nossa aula, nós vamos definir aqui o que são tecidos, né? Então, diz que aqui, são tecidos, são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar, uma função. Então, aí é o que nós chamamos de tecido. Os tecidos, o nosso corpo, o ser humano, por exemplo, está dividido em 4 tipos básicos. O corpo humano está dividido em 4 tipos básicos de tecido, como vocês estão vendo aqui. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Agora, a gente vai fazer e dizer as principais características de cada um deles, que vocês vão ver aí, as características gerais de cada um deles, tá certo? Primeiro, vamos iniciar aqui com o tecido epitelial, tá certo? Observe aqui a figura, que esse tecido, ele tem bastante células unidas, ou seja, bem juntinha, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ele também apresenta pouca substância intercelular, Entre uma célula e outra, você pode observar, devido a ela ser tão unida, que há pouco material intercelular nessa célulazinha. O tecido epitelial também se divide-se em 2 grupos, o de revestimento e o glandular, tá certo? O tecido de revestimento, como vocês estão vendo aí, tá certo? Ele está representado, tá certo? Por essas células aí, por serem bem unidas, tá certo? E também, quanto à sua, ele pode ser classificado, em relação ao número de camada e forma dos tecidos. Já o glandular, como vocês estão vendo aqui, o tecido epitelial glandular é o que forma o chamado as glândulas, Então, todas as glândulas são formadas a partir do tecido glandular, epitelial glandular. E aí, esse tecidozinho, glandular, ele está dividido em 3, que são as glândulas endócrinas, exócrinas e as mistas. A endócrina, tá certo? É aquela que produz secreção e lança essa secreção no sangue. É o exemplo da tireoide, Um tipo de hormônio, que está na corrente sanguínea, tá certo? Já a exócrina, ela vai lançar para fora do nosso corpo essa secreção ou, das nossas das cavidades. Já as mistas, ela tem a função tanto endócrina quanto exócrina. E é uma glândula, E um exemplo nós podemos dizer dessa glândulazinha a glândula glândula sudorípara, que é a glândulazinha que é responsável por lançar, o suor. E vocês sabem, que o suor, é lançado para fora do nosso corpo, não é isso? E a mista, nós temos como exemplo o pâncreas, que o pâncreas é um órgãozinho nosso, como vocês sabem, que produz o quê? O suco pancreático, E os hormônios de insulina e glucagon. Temos também aqui mais adiante, como vocês estão vendo aqui essa setazinha, o tecido conjuntivo, tá certo? Ele é um tipo de tecido, tá certo? Diferente, podemos dizer assim, do epitelial, pois, tá certo? Pois suas célulazinhas vão ficar mais espalhadas, como vocês estão vendo aqui na imagem, E ele possui, grande variedade de tipos celulares, tá certo? E grande também quantidade de substância intercelular, por serem,
né? Bem um pouco mais espalhada, diferente do que? Do tecido epitelial. No tecido conjuntivo, gente, nós temos, né, diversos tipos celulares. E esses tecidos celulares estão, né, em volta, como vocês estão vendo aqui, essa substânciazinha em volta de quê? Do próprio tecido em si. Ou seja, está em grande quantidade, em grande abundância, podemos dizer assim, tá certo? Existem vários tipos de tecidos conjuntivos, como vocês vão ver aqui. O tecido propriamente dito, tá certo? Que está aqui. O tecido conjuntivo, conjuntivo propriamente dito, que eu acabei de falar. O tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, tá certo? E o tecido hematopoético, tá certo? Então, todos esses daqui, né, fazem parte do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, né, também, para separar aqui e vocês entenderem melhor, ele tem suas propriedades especiais, que aí são entre quem? O adiposo, tá certo? O elástico e também o hematopoético, tá certo? Que aí, como vocês estão vendo, né? O tecido adiposo é aquele que armazena gordura, podemos dizer assim, tá certo? Já o elástico, ele é responsável por as fibras elásticas, né? E o hemocipoético, ou hematopoético, como vocês estão vendo aqui, ele é quem vai fazer a produção das células sanguíneas do nosso sangue, tá certo? Então, o tecido de suporte, também conhecido como tecido de suporte, é justamente o tecidozinho cartilaginoso e o osso. O de cartilaginoso, como vocês estão vendo aqui, é que forma as cartilagens, né? E o tecido ósseo, que forma o quê? Os ossos, né? Então, todos esses aqui, né, fazem parte do tecido conjuntivo, tá certo? Conjuntivo. E aí, gente, agora, nós temos, então, aqui mais adiante, o tecido muscular. Como vocês estão vendo aqui, representada por uma célulazinha muscular, né? Como vocês estão vendo. É o terceiro tecido, né? A gente já viu a questão do tecido epitelial, que foi o primeiro, e o segundo tecido conjuntivo, que a gente acabou de ver. O terceiro tecido aqui, né, na nossa imagem, é o tecido muscular. Então, vamos lá. Para o tecido muscular, né, as características básicas desse tecido é a sua capacidade de contração, como vocês estão vendo aqui, né? Presença de células alongadas, como vocês estão vendo, e com grande capacidade de contração. Quem faz as contrações, tá certo? É o que? O tecido muscular, tá certo? Essas células é quem tem a capacidade de contração, tá bom? E aí, ela vai se encontrar, né, por exemplo, com os ossos, podemos dizer assim, está ligada aos nossos ossos, né? Que garante o quê? Os nossos movimentos, tá certo? E esses movimentos é justamente por acontecer o quê? As contrações, tá certo? Isso, né, de acordo com as célulazinhas contida ali nesse tecido. Então, gente, por exemplo, né, aqui a gente tem, aliás, o tecido muscular está classificado, né, em estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. Então, são esses três tipos, né, de tecido muscular que existem, tá certo? Então, esses tecidozinhos, eles garantem, né, o movimento, como a gente acabou de falar, né, e os batimentos também cardíacos e dos órgãos internos, que vai garantir a movimentação desses órgãos. Veja aqui, né, que o tecido tem uma característica de células alongadas, como a gente já viu, e com grande capacidade de contração.
E também, gente, uma capacidade de se encurtar-se, né? Então, essas células são capazes de diminuir seu tamanho, que é por isso que é chamado de célula de contração. Tem a grande capacidade de se contrair, porque no que ela se contrai, ela diminui, tá certo? E aí, o tecido muscular, como a gente já viu aqui, né? Repetindo, ele está classificado em 3 subtipos, né? Que eu acabei de falar. O tecido muscular estriado esquelético está ligado aos nossos ossos. Ele tem movimentos voluntários, né? Ou seja, eu só mexo um braço, né? Se eu tiver o comando e mandar o comando, né? Meu braço só vai se mexer, obviamente, se eu der um comando que ele vai mexer, não é isso mesmo que acontece? E aí, gente, é né, dos exemplos do estriado esquelético, tá certo? É como se eu tivesse a iniciativa, iniciasse, né, esse comando para que ele possa se contrair e na contração haver essa movimentação. Então, quando eu falo do tecido estriado cardíaco, né, estamos falando de um tecido de contração involuntário. É o contrário, né, do tecido esquelético, né, que é voluntário. A gente não fica, por exemplo, controlando, por exemplo, né, os batimentos do nosso coração, né? A gente às vezes nem lembra que o coração está batendo. Só sabe que está batendo porque, né, está acontecendo, tá certo? É essencial para a nossa vida, podemos dizer assim, para a nossa sobrevivência. E ocorre independentemente de que? Da nossa vontade. Ele ocorre sem que a gente mande estímulo, né? O mesmo acontece, né, com o tecido muscular não estriado, que a gente vai falar agora. A nossa contração é involuntária. Por exemplo, o esôfago, gente, por exemplo, ele tem esse músculo não estriado. Quando a gente alimenta, a gente percebe, né, e consegue sentir que o alimento desce até o estômago. E ele está, né, descendo. Por quê? Por contrações, por movimentos, que é chamado de movimentos peristálticos. Mas a gente não tem o controle disso. Por exemplo, a comida desce lá no esôfago, que a gente voltar, não. Veja que ela desce, né? Então, o estriado não cardíaco, né, acontece dessa forma, não é isso? E aí, gente, por fim, nós temos aqui o tecido nervoso. Então, o que é o tecido nervoso, né? Podemos dizer aqui. Está representado aqui, né, por um neurônio, como vocês estão vendo, tá certo? Esse neurônio, ele é responsável por possuir células com capacidade de receber, né? De gerar e transmitir impulsos nervosos. Como vocês estão vendo aí, né? Ele apresenta uma grande capacidade de captar estímulos, processá-los e emitir resposta, que é justamente emitir esses impulsos nervosos, né? E a principal célulazinha do tecido nervoso são os neurônios e também a célula da glia, que não é muito bem estudada, que futuramente vocês vão aprofundar mais, né, seus estudos, tá certo? Mas que é importante também e essencial para o tecido nervoso, essa célulazinha da glia, tá certo? Então, gente, aqui a gente vê um neurônio, como vocês estão vendo, né? O corpo celular, o núcleo dessa célula e esses ramozinhos, tá certo? São os dendritos. E essa caudazinha aqui é chamada de axônio, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Cada um desses, né, também tem suas funções dentro da célulazinha do tecido nervoso, né? O axônio, por exemplo, consegue transmitir os impulsos nervosos. É ele que é o responsável por transmitir os estímulos nervosos, tá certo? Então, gente, vimos 4 tipos de tecidos, né, básico para os seres humanos. O tecido epitelial, o tecido epitelial é o que, podemos dizer assim, está relacionado ao revestimento e também à secreção de substâncias.
Vimos o tecido conjuntivo, que tem vários subtipos, né? Ali a gente pode diferenciar esses dois tipos, né? O caso do epitelial com o conjuntivo por conta da quantidade de substância intercelular, enquanto o tecido epitelial não tem, né? As células são unidas já. O conjuntivo tem bastante substância intercelular, né? Vimos também o tecido muscular, que tem grande capacidade de contração, e é nesses tecidos, né, que a gente encontra os três tipos, o estriado esquelético, o estriado cardíaco e não estriado. E vimos também, por último agora, o tecido nervoso, que é um tecido com capacidade de quê? De transmitir impulsos nervosos, né? E garante o funcionamento, né, então, do nosso corpo, obviamente, tá certo? Então, gente, essa foi mais uma aula de biologia. Espero que vocês captam, né, aí a minha explicação, e qualquer dúvida, chama no PV.